No seu primeiro ano de vendas nessa geração aqui, o Tracker já conseguiu conquistar um pódio entre os SUVs compactos mais vendidos do mercado. Em 2020, ele foi o terceiro nesse ranking aí. E aqui nesse vídeo a gente vai tentar mostrar para você quais são as razões para ele conseguir esse sucesso todo. A primeira razão é esse motor aqui 1.2 turbo. A lista de equipamentos é outra razão para ele se dar bem, tipo alerta de colisão frontal. 393 litros de capacidade no porta-malas. De fato não é o maior da categoria. Mas é claro que ele não é perfeito e aqui nesse vídeo a gente também vai mostrar que não é tão legal assim no Tracker. Então se você quiser conhecer o que é de bom e de ruim nele, é só você ficar comigo até o final para saber tudo sobre o Tracker 1.2 Premier. Mas antes, essa aqui é a minha hora de pedir aquele convite para você se inscrever aqui no canal da KBB Brasil, para você continuar ajudando o nosso trabalho a trazer vídeo novo toda semana aqui no YouTube para você. Segundo a Chevrolet, essa versão 1.2 Premier aqui do Tracker custa R$ 126.190 lá no site da GM. Mas a gente sabe que esse preço de tabela de fábrica não é o que acaba chegando lá na ponta da concessionária, por isso que se você quiser saber o preço real de venda desse carro nas concessionárias e a sua margem aí de negociação, consulta em kbb.com.br, tem um link direto aí na descrição desse vídeo para você ver qual é o preço que esse carro está realmente sendo negociado nas lojas. Se você quiser saber o preço de qualquer carro do mercado, faça isso de graça em kbb.com.br. Quando a Chevrolet pensou nesse projeto GEM, dessa plataforma global do Tracker, ela pegou direitinho a receita que o público espera de um SUV compacto. Começando pelo visual, porque embora gosto seja pessoal, não dá para negar que o Tracker é muito bem resolvido nessa parte, né? Com forte apelo ao público urbano, por causa dessas linhas mais arrojadas, que é justamente o público-alvo desse carro. E essa versão ainda está equipada com alguns charmes, tipo esse conjunto óptico aqui que é todo de LED, que dá um efeito mais legal também para ele. Inclusive o pisca é de LED também nessa versão aqui, ó, como deve estar dando para mostrar aqui o pisca de LED. Mas é bom lembrar que essa versão aqui, essa unidade aqui, na verdade, está equipada com alguns acessórios de concessionária, né, que não fazem parte da lista de série dessa versão aqui. Por exemplo, esse protetor de para-choque aqui cinza, isso é um acessório, não faz parte da versão Premier de fábrica. E esses estribos aqui laterais também são um acessório de fábrica e eles são os que eu mais questionei, assim, até pelo visual, né, esse carro não é tão alto assim, então não sei se esse estribo faz muito sentido, mas na verdade, se você tiver aqui, ó, quer ver, vem pra cá, meu câmera editor. Se a gente estiver saindo do carro, por exemplo, pegou uma chuva, essa parte aqui tá suja de lama, alguma coisa, você vai sair do carro aqui e a sua perna vai acabar sujando, porque vai encostar aqui. Se você tiver de bermuda, então, e tiver um sol de rachar que nem esse, a sua perna vai queimar nesse cromado. Esse pacote de acessórios que eu falei também inclui essa ponteira dupla aqui de escape do Tracker, tá? E sobre aquela receita ideal de SUV que eu falei antes, porta-malas é um quesito fundamental para isso, né? E a Chevrolet soube fazer um ótimo trabalho. Aqui está a minha mochila para servir de exemplo, mas ela não vai servir tanto agora. O que eu quero mostrar é que aqui nós temos 393 litros de capacidade no porta-malas. De fato não é o maior da categoria, então eles seguiram a receita, mas não a referência da categoria, que é, por exemplo, o Nissan Kicks, que tem 430 litros por aí. Mas enfim, aqui a gente tem uma boa modularidade, ó. Isso aqui também faz parte desse pacote de acessórios da concessionária, né? Então não é da versão Premier, mas o que é da versão Premier são esses dois níveis aqui de assoalho. Com esse nível aqui a gente tem os 393, mas se você quiser, você pode usar o nível de cima e aí você prejudica um pouco o volume, né, a capacidade de porta-malas, mas você pode colocar alguma coisa maior aqui embaixo também se você quiser. Ou, para que você faria isso? Para transformar o assoalho do porta-malas numa coisa plana, né, numa superfície plana que ela fica quando você rebate o banco e usa essa parte, esse nível do assoalho, ó. Fica praticamente plano aqui para você colocar suas coisas.
Aqui atrás o Tracker já mostra uma leve desvantagem em relação a alguns concorrentes, porque nós temos uma distância entre eixos de 2,57 m e dá para perceber que é uma cabine um pouquinho mais apertada, mais limitada que a de um T-Cross, por exemplo. Eu tenho um 1,70 e tá tudo, né, configurado como se eu estivesse dirigindo e tudo mais, então claro que vocês estão vendo aí que eu tô com bastante espaço aqui ainda para as minhas pernas, mas se tivesse duas pessoas mais altas aqui atrás, elas teriam um pouquinho mais de problema para se acomodar, eu acho, do que num T-Cross que tem mais de 2,60, gente, desde 2,65, né? Ele é mais referência nesse quesito. Mas tudo bem, como esse é um segmento acirrado, uma disputa ferrenha, qualquer detalhe pode fazer a diferença aí. Não é que o Tracker seja apertado atrás, não é isso como vocês podem ver, mas ele está atrás de alguns rivais. Aqui no meio, quando você senta aqui, o assento ele é de praxe um pouquinho mais duro, né, do que os outros dois das pontas, né, aqui o encosto também, mas pelo menos o assoalho é praticamente plano, dá para você acomodar melhor os seus pés. E o que é legal de destacar é que nós temos este apoio de braço com dois porta-copos aqui e também temos duas entradas USB para você carregar o seu celular enquanto você estiver aqui atrás. Visualmente aqui na frente o Tracker é bem parecido com o Onix, né? Trata-se da mesma plataforma, o carro é da mesma família e até aí tudo bem porque o design aqui ele é bem agradável aqui aos olhos. Agora, o que ele é próximo demais do Onix e aí já seria um vacilo é em relação à qualidade do acabamento, né? Porque é tudo plástico duro e rígido mesmo. A gente até tem uma peça aqui no painel e na porta também que a olho nu parece ser de couro, uma coisa emborrachada, macia, mas não é. É plástico duro mesmo, assim, ele só é mais liso ao toque, né? Não é o mesmo toque áspero do plástico comum, mas mesmo assim é rígido, então se estamos falando de uma versão que custa mais de 120 mil reais, Premier, acho que poderia ter um material mais macio aqui, pelo menos onde você encosta o braço, né, para ficar mais confortável. Mas tudo bem, em relação à praticidade, pelo menos ele manda bem, porque as laterais das portas, né, os baús aqui, eles têm um espaço mais generoso para você colocar algumas coisas. Esse baú aqui central também tem uma profundidade interessante, para você colocar a carteira, celular e qualquer outra coisa que você queira aqui. Ele poderia ter um encosto modular, né, para você poder usar esse apoio enquanto dirige, mas não dá, ele fica só travado aqui atrás mesmo, mas tudo bem. Temos dois porta-copos aqui no meio e esse espaço na frente do câmbio que é, na verdade, dedicado ao carregamento por indução do seu celular, já que ele tem esse equipamento de série. Você coloca o seu celular aqui, ele começa a carregar. Se não tiver nenhum celular, você até pode colocar alguma coisa aqui na frente. E aqui nós também temos a entrada USB, uma entrada aqui na frente e a da tomada também. Outros destaques que a gente tem aqui, bom, essa versão conta com espelhinho, obviamente, né, e luz dedicada para motorista e passageiro, e também, claro, temos o teto solar panorâmico, que é de série. Sobre a central multimídia, nesse ponto o Tracker é a referência. O software MyLink está entre os mais intuitivos, rápidos e fáceis de usar no mercado. E obviamente ela trabalha com Android Auto e CarPlay, né? O Tracker também conta com internet nativa 4G, que fornece conexão Wi-Fi para os passageiros, mas depois do pedido de cortesia, o proprietário tem que contratar o serviço à parte. Outro serviço que também passa a ser cobrado à parte depois de certo período é o OnStar, que é aquele atendimento concierge da Chevrolet. O painel de instrumentos do Tracker acaba contrastando com a tela do MyLink, porque, diferente de alguns concorrentes, ele vem com um painel convencional, com dois mostradores analógicos e um computador de bordo. A telinha do computador de bordo é colorida até, pelo menos, e ela é bem completa, tem vários menus, incluindo assistência à condução, informações de consumo, odômetro digital, ou melhor, velocímetro digital, mas ele não é um painel de instrumentos todo digital, né? Debaixo do capô a gente encontra um dos principais argumentos de compra do Tracker, principalmente para quem não abre mão de desempenho, porque nós temos aqui um motor 1.2 turbo, que segue aquela filosofia de injeção indireta, né? Então ele nem é tão potente quanto poderia ser se tivesse esse recurso, né? Mas de qualquer maneira já são 133 cavalos de potência e 21,4 kg de torque. Tem gente até que prefere, na verdade, ele não ser de injeção direta, né? Porque esse sistema é mais conhecido, mais fácil de manter e tudo mais, né? Tem uma manutenção menos complexa. Bom, além disso, ele trabalha com um câmbio automático de 6 marchas e tração dianteira.
Eu falei que esse desempenho é mais do que suficiente, porque qualquer pessoa que tiver a oportunidade de fazer um test drive no Tracker, com certeza vai estar sujeito a ser conquistado por esse desempenho que ele tem, que é bastante ágil, né? Praticamente qualquer faixa de rotação que a gente esteja aqui no giro do motor. Isso porque, como ele é um carro relativamente leve, né, para a categoria, tem 1.200 quilos, né, cerca disso, e o pico de torque dele já surge em 2.000 rotações, o que a gente tem aqui é que em qualquer faixa de rotação que o motor esteja, você vai pisar no acelerador e vai ter uma resposta bastante rápida daquilo que você precisa. Isso faz toda a diferença, principalmente para um carro com essa pegada mais familiar, né? Que desempenho nem sempre é a melhor qualidade nos SUVs, mas nesse caso aqui então se você pega muita estrada, viaja muito, né? Tá sempre em rodovias, você imagina que essa agilidade que ele tem a oferecer deixa a viagem mais confortável e mais segura também para fazer várias ultrapassagens, né? E os números da Quatro Rodas comprovam isso que eu tô falando, porque no teste de aceleração dele, por exemplo, o Tracker chega até os 100 km por hora em 10 segundos e consegue fazer uma retomada aí de 80 a 120 km por hora em pouco menos de 7 segundos, né? Ou seja, são números bastante notáveis aí para a categoria de SUV, sendo um carro familiar, né? O que ajuda bastante isso, né? Além do fato do torque chegar cedo, do peso, é que o casamento entre o câmbio e o motor também é muito bem sucedido, né? Você consegue ter um comportamento diferente a cada pressão que você dá no pedal do acelerador. Ele é ágil para entender o que você precisa, se é para reduzir marcha ou para avançar, ele não fica forçando a barra em nenhuma situação aqui. E isso dispensa a necessidade de usar as trocas sequenciais que a Chevrolet oferece, mas ela insiste em fazer isso por meio desses botões aqui direto na alavanca do câmbio, que é praticamente um desconvite para você usar esse recurso, porque ninguém merece, né, ficar apertando esse botãozinho aqui, mas tudo bem, fica tranquilo que você não vai precisar fazer isso, só modulando o teu pé você consegue controlar bem aqui o comportamento do carro. Em relação ao consumo, mesmo tendo injeção indireta, os números do Tracker pelo Inmetro são interessantes. Ele pode rodar 7,7 km por litro com etanol na cidade e até 13,5 km com gasolina em rodovias, o que deixa ele bem na média aí do segmento entre as versões topo de linha dos rivais. Quanto à dirigibilidade, o Tracker também mostra que ele tem aptidão aí para controlar a carroceria nas transferências de peso para lá e para cá, quando você está numa estradinha mais sinuosa, né, fazendo muita curva. O carro não aderna tanto assim, mas eu diria que ele está um pelinho atrás assim de um Volkswagen T-Cross ou Hyundai Creta, que eu acho que são as referências aí nesse aspecto de ser um carro mais assentado para curvas, né? Não ficar adernando tanto, inclinando tanto no segmento, né? Mas o Tracker não está muito longe disso não, está bem perto inclusive, só que eu acho que ele cobra um preço um pouco para ficar perto desses rivais em relação ao conforto. Mas eu acho que para ficar perto aí desses rivais ele acaba comprometendo um pouquinho o conforto, porque a suspensão dele é um pouco mais barulhenta. Se você passa numa rua muito esburacada, você vai sentir bastante a suspensão trabalhando, né? A absorção dos impactos não é tão macia assim. Você sente umas batidinhas, né, no assoalho. Não é nada que chegue a estragar a sua experiência aqui, porque como ele é um carro prazeroso de guiar pelo conjunto da obra, você até releva um pouco isso, mas de fato ele não é o SUV mais macio na hora de absorver os buracos e remendos da pista. Uma característica peculiar que é legal destacar aqui do Tracker é a sensibilidade do pedal do freio. Ele exige até um certo costume aqui quando você pega o carro, porque o pedal do freio é bem duro assim. Ele não é emborrachado, ele é mais duro mesmo até certo ponto, assim, logo no começo do curso dele. Então você, às vezes, precisa de um tempinho para se acostumar a modelar o seu pé aqui para ter a resposta que você precisa. Mas, em termos de desempenho, é um freio que está na média aí do segmento. Segundo o teste da Quatro Rodas que eles fazem, né, de frear de 100 km por hora a zero, ele precisou de pouco mais de 41 metros para fazer isso. O que não é nenhum número surpreendente, assim, que deixa ele no topo da categoria, mas também não é dos piores nesse quesito, então deixa ele numa condição mediana aí. Lembrando que ele tem freios a discos, com discos ventilados, né, na frente e a tambor atrás. Outra questão que é legal destacar aqui do Tracker é a visibilidade, porque o painel do Tracker ele é bem baixinho, então você nem precisa ficar tão elevado aqui, né? Claro que você pode modular para ficar mais alto aqui, né, na sua posição de dirigir, ele já é mais verticalizado e tal, como qualquer SUV, mas como o painel não é tão alto, você não precisa ficar aqui em cima para ampliar a sua visibilidade aqui na frente. O painel é baixo, ajuda
quanto a isso. Os espelhos retrovisores também são grandes e essa versão aqui, topo de linha, tem detector de ponto cego, que contribui bastante para o seu uso na cidade, né? Para, enfim, evitar fechar motos no seu ponto cego. E falando em equipamentos, essa versão topo de linha do Tracker também traz alerta de colisão frontal e frenagem autônoma de emergência também. Isso são equipamentos de série nessa versão Premier aqui 1.2. E ele também tem piloto automático, mas aí o piloto automático é do tipo convencional mesmo, só programa a velocidade, mas ele não atua no freio e nem temos assistente de faixa aqui para corrigir a sua direção. Mas já são dois recursos muito importantes para o quesito segurança aqui do Tracker, né? Para completar a lista do que vem de série no Tracker 1.2 Premier, ele conta com 6 airbags, controle de estabilidade, ar-condicionado automático e digital, volante com ajuste de altura e profundidade, sensores de luz e de chuva, chave presencial, partida por botão e rodas de 17 polegadas. Outros dois equipamentos que essa versão do Tracker traz de série são a câmera de ré, normal, convencional aqui, que tem essas linhas de direção que acompanham a sua manobra, e também ele vem com a função de estacionamento automático, que é aquele recurso lá para ajudar a sua manobra, né? Você aperta aqui, ó, por exemplo, esse botão, liga a seta onde você quer, aí ele vai lendo o local mais adequado, né, para parar o carro. Vamos ver se ele acha. Ó, achou, e aí você é só seguir as instruções que ele vai mostrar no computador de bordo, né? Tá, isso foi tudo sobre a versão topo de linha do Chevrolet Tracker. Já vai deixando aqui a sua opinião sobre o que você achou desse carro, dessa versão, se você acha que vale o preço que a Chevrolet cobra por ele, ou qualquer outro comentário que você queira deixar aqui embaixo. Mas se você quiser esperar o nosso veredito, aí você vai ter que se inscrever aqui no canal, apertar esse botãozinho vermelho aí, assinar as notificações, porque daí você vai ficar sabendo quando o nosso comparativo desse Tracker contra a T-Cross e também contra o Jeep Renegade vai ao ar. Daí assim a gente vai poder dar o nosso veredito sobre a compra dele, comparando o custo-benefício de cada um desses 3 principais SUVs. Não se esquece também que toda semana tem vídeo novo para você aqui no canal. Valeu, até mais!